Fala galera, olha só, hoje quem tá na minha mira é o dentista e pré-candidato à prefeitura de Itu pelo partido PTB, Guilherme Gazola. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Pronto para nossa entrevista? Vamos lá, à disposição. Fala para mim, por que você decidiu se candidatar à prefeitura de Itu? Primeiro, por ser um ituano, uma pessoa que viveu durante esses 46 anos da minha vida numa cidade. E segundo, mais importante, por ver que essa cidade foi literalmente destruída pelos políticos que nos antecederam nesse processo eleitoral. Infelizmente, né? Infelizmente. Existem duas maneiras de você enfrentar a vida: ou ficar sentado reclamando, ou levantar e fazer a sua parte. E a única maneira de mudar as coisas é levantar, colocar a cara a tapa, como diz o ditado popular, e se posicionar, apresentar um plano factível, um plano possível, virar o rosto, a decência, que tu na verdade está contaminado pela corrupção, e acreditar numa cidade melhor. Eu acho que isso é o dever de todo cidadão. Eu vou tentar fazer a minha parte, sou muito otimista que isso aconteça. Então, sua candidatura à prefeitura de Itu não é a primeira vez sua na política? Como candidato a prefeito, sim. A primeira vez que eu participo. Eu já fui 2 vezes vereador por Itu, as 2 vezes candidato de oposição e eleito, me mantive na mesma situação, ou seja, me mantive em oposição aos governos, aqueles no qual eu era legislador. Então sempre tive essa postura de questionamento, sempre tive vontade de mudança. Sempre o meu lema dentro da política foi a mudança, e eu espero, sou muito otimista, que ela venha nessa eleição. Tomara. Então, a gente vê nas redes sociais, os internautas, que você é muito amigo do jornalista Carlota, né? Você veio como Carlota, original do Carlota. De alguma forma, você está recebendo o apoio dele? O Carlota, como 20 outros pré-candidatos, é um candidato a vereador, que tem uma personalidade controversa, sim, que representa de alguma maneira uma parte da sociedade desiludida com a política, mas sempre deixar muito claro, o nosso grupo PTBista, ele é composto de inúmeras alternativas. Existem as pessoas que têm a opção dele como questionador, e existem as pessoas que acham que ele não é o ideal. Para isso, o PTB tem 20 pré-candidatos a vereador. Então, o Carlota faz parte do grupo PTBista. A gente está aqui também no seu consultório, né? E você é dentista, e o que é mais fácil, ser dentista ou político? Indiscutivelmente ser dentista. Dentista depende só de você, depende só da sua capacidade, depende só da sua vontade de vencer na vida. A política depende da vontade do outro, e a vontade do outro é um problema grave que depende da informação que o outro tem. Então, quando você pergunta por que existem maus políticos no poder, porque eles foram votados por uma população que naquele momento estava mal informada. Então, no consultório você depende do seu trabalho profissional. Na sua vida política você depende do entendimento que as pessoas têm. E também um outro fator muito importante: nós vamos entrar numa batalha, uma longa batalha, do tostão contra o milhão. As pessoas que já estão no poder levaram muito dinheiro, nosso dinheiro, e esse dinheiro agora vai ser usado para tentar comprar o voto da população. Se você futuramente entrar para a prefeitura de Itu, você vai largar a odontologia? Na verdade, a gente nunca larga paixões. Paixões são eternas. Então eu vou sempre ser dentista. Aliás, é uma coisa muito importante que você colocou. Todo político deveria ter uma profissão. O político não deveria ter como profissão a política. E eu tenho muito orgulho de trabalhar como dentista há 26 anos e viver exclusivamente da minha profissão. Mesmo quando fui vereador, exerci a minha profissão. Ganhando a eleição, eu sou muito otimista que isso aconteça, aliás, é o que a gente espera de todo mundo, obviamente tirarei umas férias da minha profissão odontológica para me dedicar daí a algo maior, que é a capacidade, a possibilidade de governar uma cidade tão apaixonante como Itu. Você acha que Itu, agora vamos entrar aqui um pouco mais sobre os casos de Itu, né, o assunto dos casos de Itu. Você acha que Itu vai voltar a faltar água como aconteceu em 2014? Na verdade, pode ser que isso aconteça, porque os governos que se passaram, os governos passados, que são 12 anos de desgoverno, você pega 8 anos de governo Herculano e mais 4 anos de governo Twizzy, que são a mesma coisa, são feitos do mesmo molde, e que esta briga não existe entre os dois, é um pequeno jogo político. Esses 12 anos destruíram o sistema de tratamento de água de Itu.
Antes deles, teve um ato extremamente irresponsável de um também pré-candidato, que fez uma concessão do esgoto criminosa. A concessão do esgoto, somada à concessão da água, levou à ruína do sistema de tratamento de água e esgoto de tudo. Nós, sem dúvida nenhuma, vamos ser austeros. E, se possível, e vai ser possível, nós vamos retomar o antigo SAI. Tu tem capacidade de gerenciar o seu serviço de água. E tu tem água. O que falta em tu é competência. Por que você acha que está faltando merenda nas escolas? Por incompetência gerencial. E tu tem 4 deputados, 2 federais e 2 estaduais, que só resolveram assinar a dita CPI da merenda, pressionados pela população, pressionados pelos estudantes, porque até então viviam sem nada a fazer sobre isso. Porque o que é o dinheiro da merenda? O Estado repassa para o município, que daí sim compra a merenda. É uma cadeia de responsabilidade. Tanto o governo do Estado é responsável, como o governo municipal também é responsável, porque ele não está fazendo a sua parte de subsidiar, a parte do governo do Estado não cumpre. Então, a educação em Itu especificamente é relegada a 5º plano. Só para você saber, e para você que está nos ouvindo, a secretária de Educação nossa é condenada por improbidade administrativa. Eu acho que talvez seja a única cidade do Brasil em que a secretária de Educação é condenada por um crime de improbidade administrativa. Marilda Cortijo, essa pessoa tem condenações lamentáveis, uma postura questionável demais, e mais do que isso, que é condenada efetivamente por um crime de improbidade administrativa. É um absurdo isso aí. Na época eu vi uma notícia dizendo que foi condenada a 2 anos de prisão, né, pelo desvio de 80 mil na verba da merenda. Eu não sei especificamente sobre qual tema ela foi condenada, posso ser injusto nesse aspecto, mas foi uma condenação, ainda que em primeira instância, à prisão, revertida, como a justiça, o Código Penal permite, revertida em alguns trabalhos comunitários. Mas o mais grave do que isso não foi só a condenação, é os prefeitos que se passarem manterem essa senhora ainda gerenciando o futuro de todas as crianças e tudo. Isso é um absurdo. Agora, sobre a tarifa do transporte público, você acha que está à altura do que o que a gente vê nos ônibus? Você acha que está à altura do que as pessoas estão pagando? Não, a aviação ela tem um contrato de exclusividade, é única, precisa fazer uma nova licitação, é preciso fazer uma vigilância com as agências reguladoras que tu não tem do transporte, é preciso mudar o sistema de pagamento, subsídio da tarifa, não se pode subsidiar a tarifa por passageiros, pode-se trabalhar com trajetos, existem infinitas maneiras de se fazer. O problema por trás da má qualidade do serviço público chama-se falta de gestão e falta de transparência, ou seja, desvio de dinheiro público. A gente tem bastante público na internet, né? Então, às vezes, eles dão algumas sugestões de pergunta. E o que a gente queria saber é se a Prefeitura de Itu está preparada para atender a comunidade LGBT. Olha, eu nunca vi nada que diga respeito a isso. Na verdade, se tu não respeita nem um estudante básico, quem dera respeitar as diferenças de gênero, diferenças de opção. Eu não vejo a altura e nem vejo nenhuma secretaria falar sobre isso. Aliás, é o que me consta, não existe nenhum apoio, nem sequer as manifestações. No meu modo de entender, são manifestações absolutamente legítimas, absolutamente democráticas. Eu acho que a minha visão de vida é uma visão de respeitar o ser humano em suas opções de gênero, em suas opções ideológicas, em suas opções religiosas. Todos, obviamente, convergindo por um bem comum. É fundamental se estabelecer sempre a ordem no bem comum. Então, por exemplo, quando você coloca se eu sou a favor da marcha da maconha, não, eu sou contra, porque aí é diferente. Aí você está querendo criar uma situação em que você defende uma ilegalidade. Isso eu sou contra. Então, vamos separar muitas coisas, e até um erro, às vezes, tentarem unir. Nós estamos discutindo na questão da comunidade LGBT, nós estamos discutindo uma opção humana, nós estamos discutindo uma opção emocional, nós estamos discutindo uma opção na questão religiosa de credo. Essas opções serão absolutamente respeitadas, porque isso chama-se humanismo, e eu sou humanista a princípio. Agora chegou o momento que tem uma pergunta bomba, mas eu achei que pegaram leve aqui a produção. É sobre o impeachment. Você foi contra ou você foi a favor do impeachment da presidenta Dilma?
Eu sou a favor do impeachment do presidente Lula. Desde o começo eu sempre tive uma posição muito clara. Eu nunca escondi as minhas posições políticas. Eu já não votei na Dilma. Eu acho que muito distante do que as pessoas imaginam. O Lula não é um homem de esquerda. O Lula é um homem de uma máquina sindical. E essa máquina sindical corrompeu as estruturas do poder. Diferente de dizer que porque o Lula fez isso, os outros são bons. Eu quero que todos que estejam envolvidos sejam punidos. Mas indiscutivelmente, claramente, o lulopetismo instaurou um nível de corrupção no país nunca antes visto. E o impeachment não é golpe, no meu modo de entender, é um processo amparado pela Constituição, dentro das regras constitucionais e que foi exercida da maneira correta nesse aspecto. Então, eu fui e continuo sendo favorável ao impeachment. Mais do que isso, eu acho que é necessário o afastamento definitivo de uma era. Eu acho que a esquerda precisa se reinventar. E mais do que isso, as pessoas que acreditam e acreditaram que o PT implantou um projeto de esquerda, não. O PT implantou um projeto populista que destruiu diversos países. Uma coisa é você fazer, quando a gente fala sobre isso, é você fazer uma política voltada à esquerda. Isso é respeitável. Como tem a França. Você pega um Hollande, é literalmente um esquerdista, dentro das regras democráticas que a França permite. Você vir dizer que a Bolívia, Venezuela e Cuba são esquerdas? Não. São países populistas e Cuba é uma ditadura, no modo de entender. E digo mais a você, eu tenho total liberdade de dizer isso, porque como todo jovem que já fui como vocês, já fui um homem de esquerda. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer isso. Às vezes me questionavam, você está falando isso? Não, eu já fui, já na minha época de movimento estudantil, fiz parte da UNE, fui vice-presidente da UNEL, que era a União Nacional dos Estudantes de Odontologia, e ali já percebi o aparelhamento que era muito grande das estruturas. Dividi bancada com Lindenberg Farias, com Aldo Rebelo, que na verdade deturparam pelo caminho. Então, a minha posição a respeito disso é muito clara. Eu acho que a esquerda no Brasil precisa se reinventar, mas dizer que Lula é um homem de esquerda, não é. Guilherme, esse ano também a gente teve uma grave perda na saúde pública de Itu, que foi o fechamento do pronto atendimento de Itu, né? O que vai acontecer daqui para frente? É possível de retomar isso? É possível, sim. O que acontece é uma coisa muito clara. A culpa é da prefeitura, no primeiro aspecto. O Hospital São Camilo não tem uma obrigação de fazer o pronto-socorro, que na verdade é uma hipocrisia esse pronto atendimento e pronto-socorro. Porque, por exemplo, uma dor abdominal pode ser uma cólica de gases, como pode ser um infarto. Então é muito difícil essa história de pronto-socorro e pronto-atendimento. Para mim existe emergência, eu chamo assim. E o que Itu fez? Itu tem a responsabilidade sobre o pronto-socorro. Só que em vez de ter ele a rede própria, ele subsidiava o Hospital São Camilo. Só que esquecia de um detalhe importante, pagar. E não pagava o São Camilo, há no mínimo aí 3 anos, o que devia. E foi judicialmente avisando a sociedade que estava acontecendo, até que o juiz aceitou efetivamente a suspensão do serviço. Então esse foi um ato de absoluta irresponsabilidade, mais um, da Prefeitura Municipal, do secretário de Saúde, que deixou literalmente a sociedade tudo à mercê. As emergências hoje são mal atendidas, fizeram um serviço de terceirização questionável sobre a ótica ética, colocaram Itu num lugar sem condições físicas de ser atendido. Quer dizer, e eu digo uma coisa, parece um chavão, mas a saúde de Itu está na UTI. Está na UTI. É esse o grande problema. Dá para resolver. É preciso coragem, força e gestão. Então é isso, gente. Está respondido aqui todas as perguntas. A gente agradece você, Guilherme, por ter disponibilizado o seu tempo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Quer deixar um recado para o público que está assistindo? A única maneira que existe transformar as coisas. Em vez de ficar reclamando, cada um tem que fazer a sua parte. Da maneira que seja, como vocês estão fazendo através de um debate, questionando, redes sociais. A rede social tem um poder fantástico sobre isso, mas principalmente acreditar numa coisa fantástica, que é devolver a esperança às pessoas que é possível mudar. E nós vamos mudar Itu.
Assim a gente espera, né? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Acabamos de ter uma exclusiva com o Guilherme Gazola. E até semana que vem.